Um abraço para você que está ligado na NDTV Record, acompanhando o Clube da Bola. Fazer o seguinte, estão chegando muitas mensagens, vou quebrar aqui o roteiro. Vamos ler algumas agora, para a galera participar aí com a gente. O Felipe Dutra, camisa do Avaí na foto. Vamos nos juntar todos os telespectadores e comprar uma toalha pro Badá, porque toda semana ele chora por alguma coisa. Abraço, sou fã do programa. O Felipe pegando no pé do Badá, pode brincar, esse tipo de brincadeira não tem problema. O Badá até acabou de comentar que gosta de brincar com o torcedor. Vamos para a próxima? Já vamos para a próxima então. Então vamos fazer o seguinte, já vamos ler mais mensagens. Vou chamar a Drica Evarini, outra titular do programa, direto de Joinville, porque o Jack estreou na Série D com vitória. É isso, Drica? Chega mais. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Clube da Bola. E o Jack encara o São José amanhã às 6 horas da tarde em Novo Hamburgo pela segunda rodada desta Série D. Na estreia, o tricolor venceu o Guarani de Bagé na Arena Joinville com um gol de um jogador que a gente fala que foi o gol da redenção. O jogador mais criticado no Campeonato Catarinense, Keké, garantiu a vitória do Joinville e os 3 pontos que colocam o na parte de cima da tabela do Grupo 8. Um jogo bastante físico, como já é de se imaginar, contra times gaúchos, em que o técnico Emerson Maria, inclusive, mudou o esquema tático e a maneira de jogar. Entrou com 3 zagueiros, Guti, Léo Rigo e Vitão. Esquema esse que deve ser mantido para o jogo de amanhã contra o São José. O São José, que vem de um empate fora de casa contra o Marcílio Dias, busca sua primeira vitória. O Joinville quer a primeira vitória fora de casa, a segunda para se manter na parte de cima da tabela de classificação e para aumentar o número de torcedores na terceira rodada quando enfrenta o Azures na Arena Joinville. Na estreia acabou sendo prejudicado pelo clima, muita chuva em Joinville. Poucos torcedores, pouco mais de 3.000 torcedores estiveram na Arena Joinville e o time quer vencer para trazer mais torcedores para dentro do estádio na terceira rodada. Além de manter os 3 zagueiros, o técnico Emerson Maria deve fazer uma mudança no time. Pelo menos uma mudança. A gente acompanhou os treinamentos e o técnico sacou o João Mafra e ali no lugar dele para volante colocou o Yali. Yali que entrou inclusive no segundo tempo do jogo contra o Guarani de Bagé. Então essa deve ser a principal mudança do time titular do Joinville. Falando em departamento médico, a gente tem 3 jogadores ainda fazendo transição. Hernandes e Vini Paulista já fazendo essa transição física e o Kennedy que se lesionou e passou por procedimento cirúrgico. O catarinense está trabalhando a parte física e pode voltar antes mesmo do previsto, que era o segundo turno dessa Série D. A gente vai acompanhar esse jogo lá em Novo Hamburgo e traz todos os detalhes na semana que vem, assim como já fala direto da Arena Joinville, já que o Joinville vai enfrentar o Azures diante do torcedor. Volto com você. Valeu, Drica. A gente comentou na semana passada, não é fazer média com o torcedor do Joinville, a gente não precisa, mas o Jack tem que seguir nessa ascensão, passar para a Série C, voltar para a Série B. Há 10 anos, de 2015, o Joinville estava na Série A do futebol nacional. E olha só que legal, nosso repórter Heitor Machado foi atrás do ex-técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que mora aqui em Floripa, né? O agora treinador do Corinthians, então tá fechando esse negócio, acho até que já fechado. Tem sua residência fixa aqui em Jurerê, no norte da ilha, no mesmo condomínio onde Badá tem o seu resort. Será que nosso repórter Heitor encontrou o professor Dorival? Dá uma olhada. Jurerê Internacional, Florianópolis, norte da ilha de Santa Catarina, onde mora Dorival Júnior, ex-técnico da seleção, futuro técnico do Corinthians, quem sabe? Viemos descobrir. Vamos lá. Se eu encontrar ele, eu vou falar o que tá pedindo tanto assim, mas não cheguei a ver não. Dizem que ele tá por aí, né? É verdade, ele mora aqui, agora não sei onde é a casa, mas ele mora aqui. Se estamos em Jurerê Internacional, claro, precisamos procurar na praia. Sol, calor, dia lindo em Florianópolis. Vamos ver se o professor tá por aqui. Estou à procura de Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira, parece que está negociando com o Corinthians. Dizem que mora por aqui. Já obtive a confirmação de que mora. Você já viu o homem por aí? Sim, o Dorival tá sempre por aqui no passeio dos namorados aqui, vejo ele todo dia. Já viu? Já trocou uma ideia com ele? Ele tá sempre andando de bicicleta pra lá e pra cá. Tá pela área, passei ontem por ele aí. Tá muito famoso no bairro aí. A resposta que tanto procurávamos, enfim, chegou.
O Dorival respondeu o nosso contato, agradeceu a procura e explicou que nesse momento, em meio às negociações, prefere se resguardar e não conceder entrevistas. Ele deve se transferir para São Paulo por causa do... Não vai ficar muito tempo aqui porque o Corinthians com certeza vai fechar com ele hoje. E aí, Dorival, vem pro Coringão, vai ser feliz no timão. Vai, Corinthians! Legal demais. Deixa eu fazer um giro, vou começar com o Marquinhos, né, que vestiu a camisa do Corinthians. Marquinhos, o tamanho do rolo, dirigir o Corinthians é equivalente a dirigir uma seleção como o Brasil? Com certeza. Estamos comentando aqui, né, a valorização dele por estar anteriormente no comando da seleção brasileira e agora, provavelmente, aí acertando com o Corinthians. Pressão muito grande mesmo, mas ele é um grande treinador, já demonstrou isso em outras equipes, né, enfrentou, teve a continuidade na seleção brasileira e a gente torce, né, porque um pouquinho de Corinthians aqui na veia, 17 anos dentro do clube, para que ele possa fazer um excelente trabalho aí e levar o Corinthians a voos maiores aí. Legal. Ian, tá praticamente tudo certo aí, né? Não sei se já assinaram, tá rolando, se já foi assinado o contrato, se foi hoje de manhã, mas o homem pediu, tinha muito zero contra-cheque do homem? Diz que a cartinha lá faltou espaço para tanto zero. Mas fala-se em alguns milhões de reais, né? O Dorival, querendo ou não, vem muito valorizado, foi campeão no Flamengo, foi campeão no São Paulo, mesmo não fazendo um trabalho na seleção, diante de todo o contexto que ele pegou da grande bagunça que é o futebol brasileiro e a CBF hoje em dia, mas ele chega valorizado, né? Passou pela seleção brasileira, é um dos principais treinadores do nosso futebol. Acho que ele e o Tite, apesar do Tite quase acertou com o Corinthians, inclusive, Tite vive um momento mais de baixa após a saída dele no Flamengo, mas o Dorival hoje está com moral e com cancha para pedir um contra-cheque com um pouquinho mais de zero do que o normal. Legal. Badá, uma boa Dorival no Corinthians, se eu não me engano, ele fecha o quarteto, né? Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians como comandante. É técnico de clube grande. O bonequinho aqui me contou, Mancha, que é um 3, mais um monte de zero atrás, assim. Um 3zinho aqui. Por ano. E aí uma fileirinha de zeros atrás. Vai poder, com certeza, comprar mais mansão lá em Jurerê, né, cara? Mas ele é técnico de clube grande. Na seleção não conseguiu dar certo. Seleção brasileira, CBF é um barco à deriva, vamos falar a verdade. A gente tem visto coisas aí, aquela matéria da revista Piauí lá, que deixou todo mundo de cabelo arrepiado, né? Que as autoridades do futebol brasileiro não quiseram avançar no assunto, deixaram quieto. Parte da grande imprensa esportiva não repercutiu também, porque é mexer no vespeiro, né? Então, a seleção brasileira tem que começar a se organizar lá dentro da CBF para depois terminar dentro de campo. Mas o Dorival Júnior é treinador de clube grande e vai treinar um grande clube, que eu acho que o Corinthians tem um bom time, né? E ele vai de fazer um bom trabalho lá no comando do Timão, porque tem elenco, tem experiência para isso. Legal, termina o giro Dorival com o Emerson. Perguntei pro Marquinhos, né, que vestiu a camisa do Corinthians, que conhece, se era equivalente a dirigir uma seleção, dirigir um clube gigante como o Corinthians. É por aí, né, Emerson? Mesmo com o Dorival sendo conhecido pelo estilo mais paizão, apaziguar as confusões, tá sempre ali conversando com os jogadores. Mas ele vai ter que se impor lá, porque, segundo parte da imprensa paulista, o Memphis Depay, ele derrubou o Ramon. É claro que o Ramon também não se ajudou, junto com o filho dele, mas é muita pressão. No Corinthians, sem dúvida nenhuma, é uma torcida que joga junto, mas também cobra. A torcida do Timão é sensacional. No Brasil, você vê um jogo na Neoquímica Arena, em Itaquera, tá sempre cheio. Vai pegar um ambiente de muita pressão o Dorival, mas ele sempre começa bem os trabalhos, é bom lembrar. E com muito dinheiro no bolso. Tá morando mal o Dorival na capital. Vizinho do Badá, da casa de campo de Badá. Casa de praia, melhor dizer, né, Jurerê? Casa de praia de Sérgio Badá. Falando em Corinthians, que é time grande, amanhã tem jogaço clássico na tela da NDTV Record. Cruzeiro e Vasco, sente só a chamadinha. Um confronto com muita história. O Gigante da Colina encontra as estrelas do Cruzeiro em um jogar. Amanhã, a partir das 6 da tarde, você já entra no clima do clássico com o Aquecimento Futebol. Todos os lances, informações. E às 6h30,
é clássico gigantesco. A bola rola para Cruzeiro e Vasco. Dribles espetaculares. É a 6ª rodada do campeonato. Brasileirão é aqui. Tá aí, que legal. Marquinhos, perguntar pra você, nosso convidado, que golaço, né? Essa opção diferente pra curtir o futebol na TV aberta, domingão, na NDTV Record. Com certeza. Muito bacana, muito legal de ter um nível, né, de campeonato brasileiro na TV aberta. É legal demais e com certeza será um jogão aí de Cruzeiro e Vasco. Arte do palpitômetro, Cruzeiro e Vasco, um time aqui do Clube da Bola. O Ian existe o 0x0 com emoção, mas o Ian quer pouca emoção. 0x0 para esse jogaço, Cruzeiro e Vasco. Badá vai na Raposa, 2x0. Eu fui no 2x2, fui no empate. Dessa vez fiquei meio ali em cima do muro, acho que um empate. Cacá Oliveira, vitória do Vasco, fora 1. Emerson, vitória do Cruzeiro em casa, 2x1. E o Marquinhos foi 1x0, Cruzeiro. Emerson, você acha que mesmo com do infeliz, com o Gabigol lá, não conseguindo demonstrar seu futebol com a camisa azul, você aposta na vitória do Cruzeiro? Eu aposto porque o Cruzeiro está muito pressionado. Ou vai ou racha, porque se perder esse jogo aí, o Leonardo Jardim ele vai cair. Eu acho que a pressão está muito grande, o Cruzeiro investiu demais e o Dudu foi afastado agora. Ele não vai ficar nem no banco de reservas, porque depois da derrota lá no Chile por Palestino, 2x1 pela Sul-Americana, ele reclamou. A comissão técnica se reuniu e o Dudu, portanto, não vai ficar nem no banco de reserva. Mas eu acho que é o momento do Cruzeiro reagir. Está muito pressionado. O dono da SAF, o dono lá do supermercado, já falou também que o treinador é bom, mas o grupo não está se ajudando, está pressionado. Eu acredito que o Cruzeiro vence esse jogo. Legal. Badá, Cruzeiro aí é uma prova que não adianta trazer só os craques, tem que montar o time, né? Tem que fazer o time jogar, né? A cena mais engraçada que eu tenho visto nos últimos dias no futebol brasileiro é do Fábio Carille, cara. Vocês observem o Fábio Carille lá dentro do São Januário, termina o jogo, ganha, perca o empate, ele sai correndo. Ele sai em disparada, a torcida xingando ele na arquibancada, e ele sai correndo desesperadamente. O pessoal do Vasco, o banco de reserva do São Januário, se vocês vão manter o Fábio Carille mais perto túnel do vestiário, porque é desesperadora a corrida do Fábio Carille, então não tá fazendo um bom trabalho. E lá no Cruzeiro, pior ainda, né? Jogadores de qualidade, caríssimos, uma das folhas mais altas do futebol brasileiro e não consegue jogar. Com o nosso craque, nosso goleirão, o Cássio, vivendo uma... Então é um jogo muito muito interessante, amanhã aqui na Record. 2 times pressionados e 2 técnicos pressionados. E salve-se quem puder. Mas eu acho que ainda, por jogar em casa e pela pressão que está, o Cruzeiro vai levar melhor. Legal. Ian, onde é que você vai estar amanhã, no final de tarde de domingo, né? Amanhã é domingo. E curtindo o Cruzeiro e Vasco na tela da NDTV, né, Mancha? A gente fala sobre o elenco do Cruzeiro, acho que tem sido uma tônica dos últimos trabalhos do Alexandre Matos, que é o diretor de futebol lá. Contrata muito em questão de quantidade, mas eu vejo o elenco do Cruzeiro, isso desde o início da temporada, eu já pontuava sobre isso, que é um elenco muito desequilibrado, né? Porque traz muitos jogadores que já tiveram grandes momentos na carreira, como o Dudu, o próprio Gabigol, mas que chegam em baixa. E não é só em baixa de questão, tá vivendo uma má fase, não. Momento técnico ruim. O Gabigol não vinha bem no Flamengo, fez poucos jogos. O Dudu não vinha bem no Palmeiras, vem de uma lesão grave no joelho, de ligamento cruzado anterior. Então, a gente vê que o elenco do Cruzeiro tem esse problema. Tem muita gente, mas eu vejo como muito desequilibrado. Então, acho que não vai brigar por grandes coisas esse ano. Legal, vamos fazer o seguinte, antes do intervalo, mais mensagens aí da galera mandando pro 489-9191-4706. Vamos ver. A Tayane e Otávio. É o perfil conjunto, WhatsApp conjunto. Boa tarde, Mancha. Hoje é 2x0 pro Gavião. Bora, Nação Alvinegra. Manda um abraço pro Otávio e pra Tayane, aqui de Biguaçu. Abraço pro Otávio e pra Tayane. O Valmir, camisa do Avaí, ó. Eu tô lá atrás, ó. Leão, o mais vezes campeão. Sobe, Leão. Tá apostando o Valmir aí numa Série A, quem sabe? Dorieson. Nome estrangeiro, né?
Doriasson. Boa tarde, esse gol da Bahia foi muito bonito. Fiquei na dúvida com o gol do Criciúma, mas voto no gol do Vitória. A gente comentava aqui que o Vitória andava ali meio sem votos. O Doriasson. O Augusto, de Navegantes. Boa tarde, hoje vai ser 3-1 pro América. Quê? Pro América tá gorando, o Augusto tá gorando o Avaí. Tem mais uma? Tem mais uma, ó. Coloca na tela a família bonita, aniversário do meu velho, o patriarca Arnaldo. Quem mandou foi o Maico, lá de Palhoça. Que legal mesmo, todo mundo com a camisa do Avaí. O Paulo de Florianópolis. Boa tarde, Mancha. Primeiro, um grande abraço pro Marquinhos. Baita profissional. Segundo, o chororô pelas bandas de Chapecó continua, né? E tudo isso futebol de Santa Catarina. Os dois do interior vão brigar para não cair, para subir. Opinião aí do Paulo. A gente vai para o rápido intervalo último do Clube da Bola e volta para revelar a última parcial da nossa enquete e também para a hora do abraço e considerações finais. É rapidinho.